Olha, a gente fala, doutor, é esse espaço privilegiado que temos de informação qualificada que se preocupa de fato com a nossa saúde. É muito legal. E hoje em destaque, as famosas canetas emagrecedoras, que têm ganhado aí uma popularidade extrema, né, no tratamento da obesidade e do controle de peso. Mas afinal a gente fica se perguntando, né? Essas canetas emagrecedoras, elas são pura moda ou é uma necessidade real? Sobre esse assunto que atrai o interesse de muitas pessoas, a gente recebe com muita honra e alegria aqui no estúdio central da TV Atalaia o médico nutrólogo, o Dr. Francis Fontes. Dr. Francis, seja muito bem-vindo. Bom dia ao senhor. Bom dia, Sérgio. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Muito obrigado pela sua participação, doutor. E vamos então para a primeira pergunta, doutor Francis. A Marina Garcia, do bairro Salgado Filho, de Aracaju. Ô, doutor, afinal, é interessante isso, né? A gente definir. O que são essas canetas emagrecedoras e em quais casos existe a sua necessidade real? São duas perguntas. E antes de responder a segunda pergunta, né, eu preciso conceituar a questão da obesidade, porque a pergunta é a seguinte: qual a necessidade real? Isso. Então, para você que nunca ouviu falar das canetinhas emagrecedoras, elas estão aí há praticamente 15 anos, né? Me lembro quando em 2012 nós tivemos aí o lançamento comercial de uma delas, que é uma substância chamada liraglutida, tá? E que já promovia ali uma perda de peso, porque quando se fala em canetinhas emagrecedoras hoje, se pensa muito na tirzepatide, que tem o nome comercial de Mounjaro, nós podemos falar aqui, uma vez que há patente. E essas canetas emagrecedoras, de fato, ajudam muito no emagrecimento. Mas a questão é, moda ou necessidade real, né? Foi a pergunta. Então, antes disso, a gente precisa falar sobre obesidade. Obesidade é uma doença. Então, quando você está com uma doença, a gente deve buscar um tratamento. Vou dar um exemplo extremo, por tá? favor. Você está com apendicite. Ninguém te pergunta se você quer operar. A cirurgia ela tem uma indicação absoluta e, inclusive, a pessoa procura atendimento rápido, porque sabe que não pode perder tempo, aquilo pode levar ao óbito. E a obesidade também pode levar ao óbito, só que de uma forma mais insidiosa, mais lenta. Então, sim, ela merece tratamento porque ela é uma doença. E as canetinhas emagrecedoras, elas realmente levam a perda de peso importante, inclusive controlam a doença, porque agem realmente nos mecanismos que a causam. E importante também você se consultar com um profissional da área, né, doutor? Perfeitamente. Não há como se automedicar, né? Exatamente. Há algum tempo atrás se podia comprar, ou seja, essas canetinhas sem prescrição. Hoje a Anvisa já realmente oficializou que tem que ser retida a receita, né? Por isso, somente com acompanhamento, e não é simplesmente a pessoa prescrever a canetinha, a pessoa usar, não, precisa de acompanhamento. Muitas vezes na clínica a gente faz acompanhamento semanal desses pacientes. E também essa prescrição, exigir a retenção. Carla Pereira de Estância, quais os riscos do uso dessas canetas sem esse acompanhamento que a gente enfatizou agora, doutor? Falávamos, né? Então, sem acompanhamento, gente, nem pensar. E inúmeros são os riscos, né? Desde os efeitos adversos mais simples, digamos, então, náusea e vômitos, diarreia e constipação podem ocorrer. Riscos de problemas mais graves, como pancreatite, são menores, mas existem, tá? O risco também de não só você ter esses eventos adversos, mas também de perder muita massa muscular associada. A gente sabe que o uso desse tipo de medicação, pura e simplesmente, sem acompanhamento, pode levar a uma perda de até 40% da sua massa muscular, né? E aí você acaba deteriorando a sua qualidade de vida e gerando outros tipos de problemas. Muitas pessoas que são mais sensíveis podem desenvolver vômito e diarreia, mais importante, inclusive desidratar, necessitando de hospitalização. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental quando do tratamento da obesidade
com esse tipo de medicamento. Impressionante, 40% de massa muscular. De 15% a 40%. Que impressionante. Jefferson Baiano. Alô, Jefferson Baiano, do Conjunto Augusto Franco, Aracaju. O uso dessas canetas vai reduzir a fome e o apetite? Homens também podem fazer uso dessas canetinhas, doutor? Tanto homens como mulheres podem se beneficiar desse tipo de medicação, tá? Por ocasião da pandemia, um dos maiores riscos que a gente tinha ali era o paciente obeso, né? Idoso e obeso. Naquela época, muita gente procurou tratamento da obesidade e nós tivemos, então, a semaglutida, nome comercial Ozempic, Wegovy, e a gente já tinha ali um resultado muito bom. E um dos mecanismos de ação realmente é reduzir a fome. Isso se dá por duas formas. Primeiro, ocorre uma redução da velocidade que o alimento desce pelo esôfago, estômago, para ganhar o intestino, tá? Então a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, esse alimento passa mais tempo e eu sinto menos fome. Agora, existe também o que muita gente não sabe, uma ação hipotalâmica. Como assim, doutor Francis, ação hipotalâmica? O hipotálamo é um órgão que está no seu cérebro e que controla ali a fome e a saciedade. E, paz, meus amigos, esse órgão é quem diz se você vai emagrecer ou engordar. Você sabia que ao eliminar 1 quilo, seja com medicamento ou não, no outro dia você aumenta 100 quilocalorias o seu apetite? Não. Isso é um mecanismo hipotalâmico, está super comprovado. Por isso que nós chamamos o hipotálamo de regulador do nosso set point metabólico. É por isso que você que está acima do peso tem um amigo ou amiga que come muito mais que você e é magro. E aí essas canetinhas agem nesse órgão e a gente acaba tendo um efeito bacana. Meu irmão é assim, come feito um doido, é magrinho, mais magro o senhor assim, doutor. A gente dá trabalho, porque eu já fui obeso, tá? Ah, já foi obeso? É mesmo, doutor? Sim. Olha, fininho, fininho. Bárbara Santana, bairro Luzia, Aracaju. Essas canetas podem ser usadas continuamente? O resultado é duradouro? Ótima pergunta também, doutor Francis. Ela poderia ter perguntado em relação à hipertensão arterial sistêmica, né? Se você tiver hipertenso, você irá usar o remédio continuamente? Se você for diabético, você irá usar o remédio continuamente? Nós estamos falando de doenças crônicas não transmissíveis e que trazem grande risco à sua saúde. E que quando é realmente uma dessas doenças que eu citei, ninguém questiona se vai ter um tratamento contínuo. Sabe por quê? Por quê? Porque você sabe que a obesidade é doença, mas aquilo ainda não está internalizado. É por isso que o obeso, ele é estigmatizado muitas vezes. É por isso que o obeso muitas vezes nunca é visto como realmente portador de uma doença, mas como um desleixado. E a gente tem que parar com a culpabilização do paciente obeso e entender que, sim, existe a necessidade de tratamento que pode ser a longo prazo. Os estudos que estudaram a semaglutida, princípio ativo do Ozempic igual, chamam-se estudos STEPS, né? Esses estudos, eles mostram segurança, né, com o uso dessa medicação até 104 semanas, né, para manter uma perda de peso de 15% corporal, do peso corporal em até 104 semanas, ou seja, em torno de 2 anos. E a gente tem os estudos SURMOUNT, conhecidos como SURMOUNT, que estudaram a tirzepatida, Mounjaro, né, mostrando segurança ali até 72 semanas. O seu médico, nutriólogo, vai saber a hora de introduzir, por quanto tempo utilizar e como manter os resultados no longo prazo. Excelente, doutor. Mais uma pergunta, galera. Maria Antônia Góes, de Itabaiana. Doutor, esse dispositivo é eficaz na fase da menopausa? Excelente a pergunta dela. Excelente, porque a menopausa, de fato, ela está relacionada ao aumento de peso, né? É uma das coisas ruins que vem ali com a menopausa. A boa notícia é que hoje a mulher que está em menopausa, ela não precisa sofrer disso. A gente tem reposição hormonal segura para essas pacientes, desde que não haja contraindicação. E isso ajuda bastante no processo de perda de peso. E sim, essas canetinhas podem ser usadas na menopausa e ajudam bastante, Sérgio. Tremendo esclarecimento, doutor. Meus parabéns, está ótimo. A Cristiane Silva, da Barra dos Coqueiros, esse tipo de tratamento reduz a gordura localizada também, doutor Francis? Olha, essas canetas, elas estão chegando a
realmente a níveis impressionantes do tratamento da obesidade. A tirzepatide mondiária, os estudos Surmount já mostram uma perda aí de 25% a 30%, que chega já perto, já se equipara a uma cirurgia bariátrica. Olha. Nós temos aí pelo menos mais 3 substâncias em desenvolvimento. Uma delas, a retratutida, já está em fase final de estudos. Então, ocorre uma perda global de gordura. Tanto da gordura que nós chamamos visceral, quando a gente quer dizer que algo é muito profundo. Meu amor é muito profundo por você, a gente diz, meu amor é visceral. Então a gordura visceral, ela é profunda, ela está dentro do seu fígado, do seu rim, do seu pâncreas, está dentro dos seus órgãos. Existe a gordura subcutânea, né, que é diferente da visceral, e que está, por exemplo, em todas as áreas do seu corpo, mas a gente sabe que tem algumas áreas que acumulam gordura localizada. E com a medicação ela vai reduzir? Vai, mas não exatamente naquela área. Porque tem gente que acha que vai aplicar ali e vai reduzir aquela gordura e isso não ocorre. Ocorre de forma global, sistêmica, e tanto na gordura visceral como na gordura subcutânea. Beleza, doutor. Só para a gente fechar agora, essa excelente participação do doutor Amanda Coutinho, bairro Jardins Aracaju. Doutor, o uso dessas canetas pode causar queda de cabelo? Acrescentaria também dentes? Prejudicaria a nossa arcada dentária? Na verdade, existem diversos efeitos adversos, né, do uso dessas canetinhas emagrecedoras, como eu falei. Porém, que com acompanhamento eles podem ser bem administrados. Tá. E, na verdade, tudo que a gente vai fazer na vida, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem riscos e benefícios. Então, a gente fala muito hoje em medicina em risco versus benefício. Então, toda vez que o benefício supere muito o risco, a gente faz. Em relação a dentes e cabelos, pele, funnels, na verdade, a gente vê que não é da medicação propriamente dito, os estudos eles mostram isso, e, inclusive em relação à queda de cabelo em especial, que a gente chama de eflúvio telógeno, ele pode acontecer com o emagrecimento, com a dieta que você venha a fazer, e sim, o seu médico nutriólogo também saberá te nutrir durante esse processo de emagrecimento, para que, da mesma forma que você não deva perder massa muscular, você também não perca aí os seus cabelos e tenha que gastar depois um absurdo aí num transplante capilar. Estou falando assim, mas é um dinheiro muito bem gasto. Daqui a uns dias eu vou precisar fazer, já estou começando a apresentar ali os meus sinais. Imagina o prejuízo, mas sempre importante. Foi um show, né? As colocações foram um show do nosso prezado doutor, mas acima de tudo você procurar um especialista. Procura sempre esse especialista, porque aí as possibilidades, as chances de sucesso são imensas, são muito amplificadas. Doutor, muito obrigado, um ótimo dia. Por aqui. E venha sempre, volte sempre. Muito obrigado, doutor.